Sim, esse é um episódio sobre musiquinha de TikTok. O Wellerman é uma música que viralizou recentemente nas redes sociais de jovem, o TikTok. A música a viralizar é da banda Sia Santi. Eu entrei em contato por conta de uma versão publicada pela banda Alestorm. Espera, versão? O termo certo não é paródia? Eu já explico essa parte. Não sei se você leu, mas recentemente eu publiquei um artigo no meu blog pessoal sobre a banda Alestorm, que é uma banda de temática pirata que faz muitas músicas com temáticas históricas, fazendo piadas com esses conceitos, e eles fizeram uma versão dessa música Wellerman. E quando eu fui pesquisar um pouquinho sobre, porque eu vi a música, percebi que a letra era um tanto interessante e o próprio sistema do YouTube, por eu ter visto a música Wellerman, já me recomendou a outra versão do Sia Santi, que é a versão que chegou a viralizar e tal. Aí quando eu vi essa outra versão, que é mais lírica, tem algumas outras versões que são até só a... porque ela tem normalmente uma batidinha de pu, 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 e tem outra versão que é só não chega a ser narração, é só a pessoa cantando. Eu esqueci o termo técnico para isso. E eu acabei indo pesquisar mais a fundo, e quando eu cheguei na letra dela, porque meu inglês não é bom o suficiente para entender assim, quando eu fui lá e traduzi a letra, ela parecia estar contando alguma história. E na mesma hora eu pensei, opa, se tá contando história é comigo mesmo. Mas antes de começar, esse episódio é especial. Por quê? Ao mesmo tempo que ele está sendo colocado aqui no Cena a Cena, ele vai ser publicado também no meu blog pessoal. Por quê? Esse episódio tem tanta informação condensada em um único episódio que é provável que ele seja mais curto, porque é um texto mais conciso, mas talvez que ele seja muito mais expositivo, muito mais informativo. Por quê? Porque esse episódio do Cena tem roteiro, exatamente. Olha o ponto que nós chegamos. O episódio normalmente costuma ter a pauta, eu só anoto as coisas que eu vou comentar durante ele, mas aqui não, aqui eu tenho palavra por palavra o que eu vou dizer. Essa parte não, essa parte aqui eu tô gravando separado só para passar esses informes mesmo. E fora, assim, o motivo de ele ser totalmente roteirizado, porque ele vai ser publicado tanto aqui no Cena quanto lá no meu blog, que provavelmente eu vou deixar o link na descrição. E então, esse episódio é sobre muitas coisas. Ele é sobre musiquinha de TikTok, ele é sobre caça às baleias, é sobre pirataria um pouquinho também, e é sobre um pouco da gigantesca história da Nova Zelândia. Calma que durante o episódio isso tudo vai fazer sentido. Então, eu sou o Trovador, e esse podcast é um oferecimento meros menestréis. Aqui comento de maneira um pouco mais despretensiosa sobre coisas que me interessem, se bem que esse episódio não é tão despretensioso assim. Um livro, uma cena, um episódio, uma obra inteira, um assunto e até palavras às vezes, tentando dissecar tudo, cena a cena. Agora vamos ao episódio 22. Lembrei, sobre Soon May the Wellerman Comes. Parte 1. A letra da música. Cortando logo o barato da maioria, a letra da música descreve um navio baleeiro chamado Billy O.T. e sua caça às baleias, em provavelmente um dos piores trabalhos já inventados: retirar gordura de baleias mortas. A música descreve como a tripulação do navio espera que um Wellerman, que eu já comento um pouco melhor sobre esse termo, chegue e leve-lhes suprimentos de luxo como couro, dizendo: "Logo pode o Wellerman, venha trazer-nos açúcar, chá e rum." Porque, de acordo com a lista de músicas do site New Zealand Folk Song, os trabalhadores dessas estações baleeiras, os baleeiros costeiros, não recebiam salários a per se, e sim eram pagos em depósitos de roupas prontas, bebidas destiladas, açúcar e tabaco.
O refrão continua com a tripulação cantando suas esperanças de que, um dia, quando o Tugwin terminar, iremos embora. Tugwin, nesse sentido e nesse contexto, refere-se à prática de cortar tiras de gordura de baleia para transformá-las em óleo para vender depois. Os versos subsequentes detalham a determinação do capitão de trazer a baleia em questão, mesmo com o passar do tempo e vários barcos baleeiros se perdendo na luta. No último verso, o narrador descreve como Billy O.T. ainda está travado em uma luta contínua com a baleia, com o homem do navio fazendo uma chamada regular para encorajar o capitão e a tripulação. Parte 2. As favelas. Esse tipo de música é popularmente chamado de favela, e se você não viajou os 7 mares em busca de tesouros e riquezas, você provavelmente não sabe o que é isso. O que é perdoável tendo em vista que estamos em 2021 e não em 1821. Mas para entender bem a relação que essa música tem com a história do nosso mundo, precisamos dar uma desviada e comentar sobre as favelas. Uma favela, canto ou canção do mar, é uma música do gênero folclórico, que costumava ser cantada em locais e em momentos de trabalho, geralmente quando esses trabalhos necessitam de realizar alguma ação rítmica, no nosso caso, os trabalhos necessários a bordo de um navio baleeiro. O ato de cantar as favelas surgiu antes do próprio termo, sendo datado do século XIX, o que torna a origem da palavra favela desconhecida, mas uma das suas primeiras utilizações registradas foi por D.A. Clarke, na década de 1860, no seu texto 7 Years of Sailor's Life. O estilo musical das favelas se tornou bem popular, inspirando muitas bandas e músicos a fazer músicas com essa temática ou estilo muito próprio, o que evoca a cultura marítima e um pouco sobre os trabalhos cotidianos do mar, que é o caso do Wellerman. Lá no início do texto, eu disse que tanto a versão do Alestorm quanto a do Sir Senti são versões de outra música. E agora, sabendo o que são as favelas, podemos nos questionar: quem compôs a versão original de Soon May the Wellerman Come? Parte 3. O escritor original. Existem algumas possibilidades para aquele que supostamente compôs originalmente a música. Segundo o site New Zealand Folk Song, o nome que mais se aproxima é o de D.H. Rogers. O Rei dos Piratas? Não, cara, isso daí é outra história. Mas mesmo ele, que é a pessoa que provavelmente escreveu, ainda há algumas dúvidas sobre essa afirmação. E para entender isso, temos de ir para a descoberta dessa música, que foi com um carinha neozelandês chamado Neil Colquhoun, que provavelmente se pronuncia em Maori, uma das línguas oficiais da Nova Zelândia, mas eu não faço ideia de como é que fala isso, então peço perdão se eu comentar errado. Neil Colquhoun encontrou Soon May the Wellerman Come por volta de 1966 de alguém chamado F.R. Woods. O Sr. Woods, por sua vez, que já tinha na casa dos seus 80 anos, disse a Colquhoun que tinha aprendido essa música e também aprendeu John with A.B. do seu tio. John with A.B. foi impresso no The Bulletin Sydney, uma revista semanal, em 1904, que foi assinada por D.H. Rogers, talvez com a ajuda de F.R. Woods. É provável que D.H. Rogers fosse tio de F.R. Woods e que tenha composto Soon May the Wellerman Come e John with A.B. Existem várias teorias de como Rogers chegou nesse texto. Talvez
Roger tivesse nascido por volta de 1820, ele poderia ter sido um marinheiro adolescente ou um baleeiro costeiro na Nova Zelândia no final da década de 1830, depois se estabelecido na Austrália, onde teria escrito as favelas em seus últimos anos de vida conforme suas habilidades de composição se desenvolveram, e então os ensinou para seu sobrinho na casa dos 70 ou 80 anos em algum momento entre 1890 e 1904. Mas também é possível que D.H. Rogers veio para Dundee em 1870, quando seus pais migraram da Escócia, e lá trabalhou na marinha mercantil como um contador para a Union Steamship Company dos 15 aos 35 anos. E estando nesse meio, ele sem dúvida ouviu muitas histórias dos antigos marinheiros de Windjammer. Mais tarde, quando as dores de um corpo envelhecido chegaram, ele teria publicado os versos que ouviu dos marinheiros Windjammer. Mas como o Wellerman não apresenta nenhum desses traços, podemos concluir que D.H. Rogers não o compôs. Talvez esteja faltando alguma informação crucial para sabermos o compositor dessa canção, mas por enquanto temos essas teorias. E por fim, Parte 4. Quem foram os Wellerman? Na indústria baleeira da Nova Zelândia no século XIX, os irmãos Weller possuíam navios que vendiam provisões para barcos baleeiros. Mas vamos ao início dessa jornada. Joseph Weller, um rico empresário inglês, não estava bem. Ele estava sofrendo com tuberculose e foi aconselhado por seu médico a fazer uma viagem marítima. Ele ficou interessado em imigrar para a Austrália e chegou lá com sua esposa e filhos entre 1870. Parte do amplo capital da família foi investido em terras e propriedades, mas seu principal interesse estava voltado para caça às baleias. Em 1831, ele comprou uma barca, a Lucy Annie. Depois de obter tripulação e provisões, 2 de seus filhos, Joseph Jr. e Edward, partiram para Nova Zelândia em setembro de 1831. Eles atracaram em um promontório, que promontório é um nome complexo para uma ilha que em cima tem uma planície. Ateumkuri, que ficou conhecido como Weller's Rock. E lá estabeleceram uma estação baleeira. Em 1834, o irmão Joseph Jr. morreu de tuberculose, e como ainda não havia um cemitério cristão ou ministro em Otago, seu jovem irmão Edward conservou seu cadáver em um ponche de rum, isso mesmo, e o despachou de volta para Sydney para o seu enterro. Assim, Edward Weller se tornou o gerente do estabelecimento de Otokou de Weller quando tinha apenas 20 anos de idade. E por alguns anos o negócio floresceu, tornando-se um dos maiores postos baleeiros da costa da Nova Zelândia. Valeria um artigo inteiro sobre as histórias dos Weller nessa terra, mas o importante é o trabalho que eles executavam como baleeiros. Então, essa é a história da música Wellerman, que passa desde como criamos histórias com favelas até uma parte da história da Nova Zelândia. Na descrição eu deixo o link para o post no blog, que lá vai ter todas a referência bibliográfica com todos os links para
caso você queira encontrar mais informações, que eu não sei porque você vai estar querendo encontrar novas informações sobre os Wellerman e uma música neozelandesa sobre caçar baleias, a não ser que você queira fazer um episódio para o seu podcast chamado Cena a Cena, e essa foi uma mensagem para mim mesmo. E só antes de finalizar esse episódio, talvez, caso me seja interessante, isso se torne uma prática frequente aqui no Cena a Cena. A prática de pesquisar bastante sobre alguma coisa e comentar de um fato histórico ou comentar de alguma história que aconteceu em algum X lugar. Esse episódio aqui é sobre o Wellerman's caças-baleias e uma coisa muito específica no mundo. E o mundo é cheio de histórias. O que não falta são histórias para serem contadas. O que tá faltando de verdade é gente para contar. Então, talvez fosse interessante uma série aqui no Cena sobre histórias do mundo, histórias... Já deu para entender. Então, caso alguém se interesse, eu de verdade não tenho certeza nem se alguém ouve o Cena a Cena. Se alguém ouve, por favor, me manda alguma coisa. Não tem como eu saber. É triste. A vida de ficar produzindo um episódio toda semana e não saber se tem alguém ouvindo. Estou falando com você que está ouvindo agora, hahaha. Então, obrigado por ouvir esse episódio, e eu ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar ele com algum amigo, e ficaria mais feliz ainda se você deixasse um comentário dizendo o que você achou. É isso, amigos, então até a próxima cena.